Olá para você que passa a nos acompanhar na ministração da rica, poderosa e abençoadora palavra do Senhor. Quero dizer para você que Deus é bom em todo o tempo. Eu quero dizer para os meus irmãos aqui na minha comunidade que Deus é bom em todo o tempo. E a expressão maravilhosa do amor de Deus está aqui, ó. Não está na filosofia, não. Não está na ciência, não. Está aqui, ó, na palavra dele. A palavra dele, amados, a mensagem dele, a revelação dele representa o amor que ele teve em nos guiar no caminho que ele quer que a gente tenha, porque é o caminho de paz, é o caminho de vida eterna, é o plano eterno para o qual ele criou o homem, a mulher, a criação dele foi projetada para a glória dele inundar tudo. Então é importante que você entenda que a palavra de Deus, ela tem essa... como eu estou ministrando na quarta-feira, a palavra de Deus é a continuidade de Deus, do poder dele. E quando a gente recebe a palavra dele na nossa vida, quando a gente entende a palavra dele, esse poder opera em nós, opera na nossa vida, transformando, agindo, trazendo coisas maravilhosas. Eu gostaria que você entendesse que aquilo que a gente ministra é pelo entendimento e revelação que o Senhor nos deu a palavra. Ele quer que a gente entenda, Ele quer nos instruir. A palavra foi dada para instrução, para que a gente ande na vereda da vida. Não é dessa vida, porque essa vida vai passar. É daquilo que vai na eternidade. Porque quando você fechar os teus olhos aqui, a vida é uma vírgula aqui. Ela continua na eternidade. Ou com Deus ou sem Deus para sempre. Então Deus quer instruir, Ele quer ensinar, e sábio é aquele que dá ouvidos, que entende, que busca entender as coisas. Essa introdução eu faço porque nós estamos tratando de um tema aqui nessas mensagens, e essas mensagens eu vou voltar a falar para você que está me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, que elas estão com uma sequência na rede social, que você ouça as mensagens seguidas, porque tem gente que, esse tema eu não gosto, esse aqui não gosta. Você não tem que gostar, você tem que aprender, como eu tive que aprender. Então, esse tema que a gente está tratando, a gloriosa bênção da eleição e predestinação, é uma bênção gloriosa, como eu estou falando, é uma riqueza da glória de Deus para a igreja. A gente precisa entender isso, porque tem tantos cristãos vazios. Porque tem tantos cristãos que vivem capengando. Porque tem tantos cristãos que não sabem pisar firme no solo que estão. Porque não entendem essas coisas, ouvem, mas não entendem, e também não buscam entender. Amados, esse tema da eleição e predestinação, para nós que somos igreja, corpo de Cristo, para aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, é um tema preciosíssimo que nos dá um norte, que nos dá uma base muito firme, uma convicção inabalável de quem eu sou e do que eu tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é essa convicção que eu chamo você que está me ouvindo também a ter. Se você já é cristão, se você já entendeu o Evangelho de Cristo, porque o primeiro passo é entender o Evangelho de Cristo, o que Cristo veio fazer na terra, por que Cristo teve que morrer, que poder que levantou Cristo dentre os mortos. Todos os líderes humanos, religiosos, estão mortos, sepultados. O único que se levantou no terceiro dia, sem que o corpo dele se decompusesse, foi Jesus Cristo, homem. E esse é o Senhor que você precisa prestar atenção nele. E ele deixou para nós, e quando ele veio, ele confirmou tudo isso que eu vou falar hoje, através dos seus servos, os apóstolos. Porque os apóstolos, as cartas no Novo Testamento, elas são a explicação dos evangelhos. Então, quando você lê os evangelhos, você tem a mensagem, a doutrina de Cristo, o Senhor. Nas cartas, em Atos, as cartas dos apóstolos, você vai ter a explicação desse evangelho. E esse tema da eleição e predestinação, amados, é um tema muito importante para nós, mas também, como vários temas bíblicos, muitas vezes o entendimento dele é transtornado pelos mestres não entenderem
que realmente Deus quis dizer com a eleição e predestinação. Então a gente precisa entender, não segundo conceitos humanos, mesmo que esses conceitos humanos tenham vindo de doutores, tenham vindo de pessoas que são mestres de teologia. Eu tenho que olhar para as Escrituras. Não podemos cometer o mesmo erro, porque está escrito na palavra, não cometam o mesmo erro que Israel cometeu na antiga aliança, que recebendo a palavra do Senhor, deixou os mestres conduzirem eles pelo erro, porque eles eram os que entendiam. Eu e você temos capacidade e percepção, porque Deus nos deu um espírito, e esse espírito nos faz com que a gente possa buscar o verdadeiro entendimento das coisas. Então todos nós podemos entender o que Deus quer na sua palavra. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E esse tema, eu quero dizer, de eleição e predestinação, tem a ver com o propósito eterno de Deus, que foi estabelecido antes de haver mundo. Está na palavra isso, houve na eternidade um conselho eterno de Deus, Deus que a gente conhece hoje como Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade não era assim, na eternidade era o Pai, o Verbo, o Espírito. A gente também não entende muito bem isso, mas importa que é Deus, o Senhor, o Criador. E Ele estabeleceu antes de criar tudo, que a sua palavra teria preeminência sobre tudo. E essa palavra é representada pelo Verbo, que é Cristo que encarnou, o Verbo encarnado, que João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Como isso, João 1, os primeiros versículos casa com Gênesis, capítulo 1. Então, o poder de Deus, Deus quer a preeminência de Cristo em tudo. Colossenses 1,18. Ou fazer convergir tudo nos céus e na terra em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Eu separei aí Efésios 3,11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito eterno de Deus está estabelecido em Cristo. Antes de haver mundo. Antes de haver mundo. Ele foi estabelecido. Por que foi estabelecido em Cristo? Porque é estabelecido em Deus mesmo. O propósito de Deus não foi estabelecido no homem. Foi estabelecido nele mesmo. Né, em si mesmo, e não no homem. E a eleição e predestinação que a Bíblia trata, ela não é para salvação. Tem muita gente que prega, né, que é para salvação. Eu tirei aqui. Só um minutinho. A predestinação não é para a salvação, a predestinação é bênção para aqueles que são salvos. Amém? Para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tirei a minha tela completamente daqui. Não sei como eu consigo essas coisas, né? A predestinação que Deus estabeleceu, a eleição e predestinação, não é para a salvação, é bênção para os salvos em Cristo. E a gente precisa entender isso pela palavra do Senhor. Pela palavra do Pai. Deixa eu só me colocar de novo aqui para me seguir o meu pensamento. Efésios 3. Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, presta bem atenção nisso. Um propósito foi estabelecido em Cristo. Então não é para salvação, né? Mas ela decorre da salvação. Hoje decorre da salvação por causa do pecado, né? A eleição e predestinação bíblica, ela decorre da salvação. Porque ela recai sobre aqueles que são salvos em Cristo. Essa expressão em Cristo é muito importante, porque significa aqueles que foram incluídos em Cristo. Essa expressão bíblica precisa ser entendida também. É tão simples, né? Mas não é entendida. Salvos em Cristo é diferente dos salvos no Antigo Testamento. É diferente dos salvos na tribulação. É diferente dos salvos no milênio. Salvos em Cristo são esses que foram justamente sobre estes que recaem a eleição e predestinação bíblica.
Então, a eleição e predestinação bíblica, como algumas doutrinas dizem por aí, não é para salvar ninguém. Ninguém foi eleito antes de nascer, muito menos descendente de Adão. Precisa entender esse processo. Da salvação, a misericórdia de Deus, ela foi manifestada para a humanidade por meio do Evangelho. A misericórdia de Deus foi manifestada para a humanidade por meio do Evangelho de Cristo. Que é chamada, que o Judas fala, é a fé que foi dada aos santos. Que é o poder de Deus, como Paulo fala em Romanos 1,16, para salvar todo aquele que crê. Então a misericórdia, quando a gente clama a misericórdia, Deus já manifestou a misericórdia dele por uma humanidade perdida, através de Cristo, através do Evangelho. Essa misericórdia já está demonstrada para todos. O que você precisa fazer? Crer, tomar ciência, né, do Evangelho, abraçá-lo. É por intermédio do Evangelho que a morte foi destruída e foi concedido aos homens luz, vida e imortalidade. Lindo! Através do Evangelho, o Senhor Deus, na sua misericórdia, Ele concede aos homens que a morte seja destruída. E você precisa entender que essa morte também que é destruída. Eu não estou falando da morte física. Tem que entender tudo isso, você entende? Então procure se aprofundar nisso, porque quando você se aprofundar, você vai ser liberto de muitas coisas. Muitas coisas. Então é preciso divisar bem. A misericórdia de Deus, ela manifesta através do Evangelho, ela visa libertar o homem da escravidão do pecado. Porque foi necessário isso para o propósito de Deus se cumprir. Então, a misericórdia de Deus manifesta no Evangelho visa resgatar o homem da escravidão do pecado que se estabeleceu na humanidade por causa da desobediência de Adão. Essa é a realidade da humanidade. Quer você goste ou não goste, quer você acredite ou não acredite, essa é a realidade. Agora, o propósito de Deus, que é a preeminência de Cristo sobre todas as coisas, foi estabelecido antes de haver mundo, antes da criação do homem, antes do pecado. Então, não tem nada a ver com a salvação. A salvação foi necessária depois que Adão realmente pecou. Se separou de Deus. Porque o propósito de Deus é firme. Deus é imutável, como a gente tem estudado aqui nas quartas, os atributos de Deus. Deus é imutável. E aquilo que ele é constante. Ele não é que nem a gente varia. Mas quando você conhece a Deus verdadeiramente, você passa a ficar cada vez mais parecido com Ele. Constante, né? Constante. E o propósito de Deus é firme. Então, embora o homem tenha falado, e eu quero dizer, com pecado ou sem pecado, o propósito de Deus ia se cumprir sobre a criação. Com pecado ou sem pecado. Mas como o homem pecou, isso está na onisciência de Deus, Deus providenciou a salvação em Cristo. O verbo, a palavra, que teria preeminência, teve que se fazer carne. E mais do que isso, teve que vir para substituir, como homem, sem pecado, como era o primeiro. Substituir a desobediência do primeiro, que trouxe o pecado e a escravidão do pecado para a humanidade. Ele teve que substituir a desobediência pela obediência. A essência da vida, morte de Cristo é essa. Ele veio substituir como homem, sem pecado, porque tinha que ser uma pessoa sem pecado. E não existia mais ninguém sem pecado. Então, Deus não poupou nem seu próprio filho para cumprir o seu propósito. Então, ele teve que vir cumprir toda a justiça de Deus. Por isso que ele é chamado na Bíblia de último Adão. Último Adão, não vai ter mais nenhum. Ou você crê nisso, ou você está perdido para sempre. Ou você crê nisso, ou você está perdido para sempre. Mas louvado seja Deus, porque você crê. Amém? Louvado seja Deus, porque nós cremos nisso, entendemos isso. Então, como a geração que procede da carne de Adão, que todo mundo, eu e você, procedemos da carne. Agora não, porque nós morremos com Cristo, entendeu? É por isso que Cristo teve que morrer também. Como a geração que procede da carne de Adão foi reprovada para o propósito de Deus, por causa da desobediência dele, Deus determinou que a geração que procedesse de Cristo, essa procedesse pela fé nele, né, pela fé na sua palavra,
Essa seria a geração eleita segundo o propósito de Deus. Está prestando atenção nisso? Como a geração de Adão, primeiro homem, pecou, falhou, fruto impróprio, não serve. O verbo se faz carne. E dele começa a gerar uma outra geração. Aleluia! Essa geração não é de carne e sangue, é do poder da palavra dele. É poder da palavra, é bará, é o poder criador de Deus que faz de nós novas criaturas. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Essa geração que procederia de Cristo é a geração eleita para o propósito, predestinada a ter a mesma imagem do Cristo glorificado, ressurreto. Aleluias! Essa geração é a igreja, corpo de Cristo, que não é a placa. Porque Deus conhece os que são seus. Ele conhece, ele não olha para a placa. Ele olha para a obediência. Ele olha para a obediência, ele olha para a obediência. Presta atenção nisso que eu estou falando. Tem muitas pessoas dizendo que creem em Deus, mas são desobedientes. Você escolhe. Esse é o tempo que Deus está sacudindo um pouquinho a terra, para ver quem é realmente obediente. Essa geração é a igreja, formada por todos aqueles que morreram para o pecado. Essa linguagem é bíblica e necessária. Necessário é que você entenda. A igreja, corpo de Cristo, é formada por todos aqueles que morreram para o pecado e nasceram de novo em Cristo Jesus. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Isso é lindo. Fazem parte da igreja, o corpo vivo, né, que é chamado, é o templo de pedras vivas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está aqui porque eu e você estamos aqui, aleluias. E quando você sair daqui, Ele vai estar com você, na sua casa, no seu trabalho, na rua. Ele vai estar com você e você é o templo vivo do Senhor, aleluia. E você precisa entender isso. Porque isso muda, quando você entende, muda a tua maneira de pensar, de enxergar a realidade, de como você vive. Isso muda tudo. Isso é impressionante. A igreja é um templo de pedras vivas que está sendo edificado por Cristo nesse tempo. Eu tenho falado sobre isso nas últimas mensagens e eu vou frisar isso porque depois eu vou entrar no arrebatamento, eu vou entrar nas questões escatológicas, e você precisa entender primeiro muito isso, para que você viva a promessa final. Então, a igreja começou a ser edificada a partir da morte de Cristo. O primeiro que entrou foi o ladrão da cruz, né? Porque o ladrão da cruz, Deus, o que Jesus disse para ele quando ele confessou, olhou para Jesus e, pediu misericórdia? Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso era ele. O paraíso é que naquele mesmo dia, o homem, Jesus ia morrer primeiro. E Jesus tinha que morrer primeiro para realmente cumprir-se essa palavra. Jesus morreu primeiro. O ladrão demorou para morrer. Então, naquele mesmo dia, e quem tem ouvidos ouça, quem tem entendimento entenda. Aquele foi o primeiro que entrou na eternidade. Então, a igreja, o primeiro da igreja que eu quero dizer, que entrou na eternidade para esse propósito. Amém? Então, desde que Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu Deus, começou o período que a Bíblia chama de plenitude dos gentios. Por que gentios? Porque não tem a ver só com Israel mais. O Antigo Testamento foi com Israel. O Antigo Testamento é tratamento com o povo de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, não adianta pegar coisas que Deus falou com Israel. Tem muito crente pegando coisas que Deus promessas específicas, que não é para mais ninguém. Menina, a gente olhou aqui, falamos do Salmo 91 hoje, que é muito orado. Mas se você não é uma pedra viva em Cristo, esse salmo não se aplica a você. Tem que entender isso. Então, a igreja está sendo edificada e Deus tem um propósito, porque o objetivo é que Cristo
seja primogênito. O objetivo é a primogenitura de Cristo sobre toda a criação, sobre muitos irmãos semelhantes a Ele. Então, quando você aceitou a Cristo, você começou a fazer parte de uma família. Você não faz parte de uma comunidade local, você faz parte da família de Deus. Família de Deus. Pai, você pode chamar pai, papai, eu estou aqui, pai, eu estou triste, pai, eu estou assim. E Ele vai tratar com você como pai. Essa igreja está sendo edificada nesse tempo, a gente não sabe, não há como medir isso, não há porque não está revelado, e quem quiser falar sobre isso vai errar. Eu vejo nesse tempo, por causa das guerras, dos terremotos, das enchentes, ai, Cristo está voltando, nós estamos vivendo a tribulação. Não. Nós ainda não fomos tirados da terra. Então, a igreja é um período especial, é um intervalo, a gente chama de um intervalo profético. O relógio é Israel. Quer o mundo goste, quer não goste, o relógio profético é Israel. Só que quando Jesus nasceu, esse relógio foi preparado. E a gente casa isso com várias palavras na Bíblia, né? Não é porque eu estou falando aqui, eu estou casando várias palavras, várias profecias bíblicas do Antigo Testamento para Israel. Então, abriu-se esse relógio profético para a igreja. Por isso que a igreja é chamada plenitude dos gentios, porque tem pessoas, judeus que creem em Cristo, tem pessoas de todas as tribos, línguas e raças confessando a Jesus. Então o povo de Deus hoje não é somente Israel, é a igreja, é um corpo formado de pessoas que creem em Cristo, de todas as tribos, línguas e nações, cumprindo a palavra que Deus deu para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é bendito porque Abraão obedeceu, porque Jesus obedeceu e porque você também é obediente. Então a igreja está sendo edificada nesse tempo. E é muito importante, o Senhor tem brecado para mim. Eu queria estar avançada, mas o Senhor vai me brecando. Então você precisa, as pessoas, elas não entendem o que é ser corpo de Cristo. Elas estão na igreja, elas estão buscando coisas desse mundo. Elas não entendem que o meu reino ultrapassa tudo que você está vivendo aqui. Seus olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você precisa discernir isso. Você que está me ouvindo agora precisa discernir isso em nome de Jesus para o teu bem eterno. Mesmo que você já tenha confessado a Cristo, você precisa viver a plenitude disso. Esse é o tempo que está sendo edificado, e eu sempre vou repetir isso, a igreja, nós somos privilegiados. Está vivendo esse tempo de eu fazer parte da igreja, de eu ser uma pedra viva, de você privilegiado. Nunca deixe o inimigo roubar isso de você. Você é privilegiado, você é privilegiada, porque você é uma pedra viva do Senhor, levantado para Ele habita em você. Você é templo do Deus vivo. Habitaria Deus com um homem, diz um profeta no Antigo Testamento, mas Ele quis habitar em mim, em você. Aleluia! Ele quis. Ele quis. Impossível? A Ele não. O Deus infinito! Cabe em mim, cabe em você. Isso é glória. É uma coisa que transcende a mentalidade humana mesquinha, vendida por pecado. Por isso que você precisa limpar a tua mente. Por isso que a Bíblia convoca, transforme-se pela renovação do teu entendimento. É pela palavra. Você tem que limpar a sujeira que foi jogada na tua mente pelo mundo, pelo ensino errado. Precisa entender quem você é em Cristo. Precisa que você não se canse correndo com homens, mas que você corra como os cavalos. Falando essa linguagem porque eu falei com a igreja essa semana sobre isso. O texto de Jeremias. Então, é muito importante a gente discernir o corpo. Você é privilegiado, nunca esqueça disso. Você é privilegiada, nunca esqueça disso. Em todos os tempos houve salvação, desde Adão.
Ali mesmo, na bola fora que Adão deu, Deus já deu a palavra, o mandamento dele, de salvação, prometendo o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Ali foi o proto-evangelho já. Então Deus ali já deu um mandamento ali. Então no Antigo Testamento teve salvação. Todos que aguardavam a promessa do Redentor, todos que aguardavam a promessa do Messias, e Israel ficou incumbida de que essa mensagem ultrapassasse as fronteiras deles. E ultrapassou por causa da glória de Deus que se manifestava na história dele, apesar das falhas deles. A glória de Deus se manifestou em Israel e fez o nome de Deus conhecido em toda a terra. O Deus único e verdadeiro. Mesmo o povo falhando, prevaricando na palavra, Deus cumpriu o propósito dele. E hoje a gente vê, porque esses dias eu vi, que a gente pensa que está tudo parado, ninguém se converte. Olha, se você calar a boca, se você não pregar o evangelho, a palavra diz que até as pedras vão clamar. Esse dia eu vi um vídeo que lá no Irã, com aquela zorra que está lá. Você imagina o que é viver num lugar que está caindo bomba aqui, bomba ali, bomba lá. E ainda que estão tentando proteger a população, mas sempre é impossível proteger todos. Eu vi um vídeo que pessoas estão se convertendo porque Jesus está aparecendo para elas em sonhos, em visões. No Irã. No Irã. Esse país, você sabe, não sei se você acompanha, mas é um país debaixo de uma ditadura tenebrosa, onde cristãos são mortos. As pessoas estão se convertendo. Na quietude. Jesus está com pressa. Eu não sei o tempo que falam, Jesus está voltando. Ele está voltando porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente sente que está perto. Muito perto. Ele está apressando. Então não faça a sua parte, acelera isso, fala para o teu irmão, fala para o teu colega, fala para o teu vizinho, proclama, multiplica a palavra que aqui é anunciada, por isso que eu falei com vocês, multiplica, corra. E o Senhor em breve nos tira daqui. Porque eu não sei a formação dessa igreja, quantas pessoas são milhares de milhares, mas a gente não sabe o quanto que vai ser. Mas quando o Senhor chamar, acabou. Os em Cristo são tirados da terra. São tirados da terra e você vai entender que eles não passam. A gente que é servo do Senhor não passará na tribulação nem na grande tribulação. Isso tudo não é porque eu deduzi, é porque a palavra de Deus anuncia isso. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Senhor fala, entende. Então, em todos os tempos houve salvação. Todos que criam na promessa. Mas na igreja, nesse período, desde a morte de Cristo até o arrebatamento da igreja, nesse período, todos que foram salvos em Cristo, eles são chamados por Deus para uma santa vocação. Uma santa vocação, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo. Isso é muito importante. Isso é muito importante que você entenda. Isso é glorioso demais para você passar despercebido na sua mente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, acompanhem comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9. Paulo era um judeu, fariseu dos fariseus. Ele teve um encontro pessoal desse tipo que eu falei aí. Pessoal com Cristo. Foi água e vinho, Mudou. E depois como Deus queria usá-lo e precisava dele, e usou ele, Jesus se revelou para ele pessoalmente. Então, o que ele aprendeu e o que ele transmite nas cartas é tão profundo, que até Pedro fala numa carta lá no final, nas cartas de Pedro, nossa, ele fala de coisas muito complexas, difíceis de entender às vezes, que as pessoas sem entendimento distorcem. E como é verdade isso? Por que ele tem? Porque ele foi nas profundezas do espiritual. Foi Jesus que revelou, explicando para ele, desde de tudo, e ele casou na mente dele todo o propósito de Deus.
E ele, depois que ele se converteu, óbvio que ele leva o evangelho, ele que ficou responsável de levar o evangelho para o mundo gentil, ou seja, fora de Israel. E obviamente ele sofreu, não foi nada fácil. O apóstolo Paulo ficou mais preso que livre. Ele vivia mais na prisão do que livre. Mas isso não o inibiu. Eu volto a repetir de novo para vocês, não se canse correndo com pessoas a pé. Porque você foi preparado para correr com cavalos. A cadeia não intimidou ele. Os açoites não intimidaram ele. As palavras de quem antes ele admiravam ele, se voltaram contra ele, não perturbou ele. Ele continuou firme no propósito para o qual Deus o chamou. E é isso que ele vai falar com Timóteo aqui agora. Presta atenção nessas palavras. Você precisa entender esse contexto para entender por que ele vai falar isso. Ó. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Por que não era para se envergonhar do testemunho do nosso Senhor? Qual era a vergonha? Sabe dizer, meu irmão? Qual era a vergonha? Eles tinham que falar do Evangelho. Ah, o meu Salvador morreu na cruz por mim. Isso era uma vergonha. Isso era uma vergonha. Mas Deus usa as coisas loucas do mundo para que você não come, mas confie na sabedoria de Deus. Deus confunde a sabedoria humana. Por isso que ele fala, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. E vai acrescentar, mas nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ele estava preso. Porque, né, hoje em dia, se você falar assim, pregar o evangelho, mas a tua vida está assim, ó, olha o que você está passando, e ficam, né, fazendo esses comparativos idiotas. Não é porque você está tudo numa boa, que você está na vontade de Deus, não. Porque o teu galardão, se você está achando que está tudo numa boa, porque você está vivendo do jeito que você quer, o teu galardão está aqui só. Mas aquele que cumpre a vontade do Senhor, mesmo correndo com cavalos, mesmo debaixo de açoites, entenda o que eu estou falando, o galardão dele está eterno nos céus. Então ele fala, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. Amado, se eu falar aquilo que as pessoas querem ouvir, a igreja fica cheia. Se eu falar em profecia, segundo, para satisfazer a concupiscência da alma das pessoas, a igreja fica cheia. Se eu falar de, olha, eu quero que você, se você é filho de Deus, você vai prosperar, você vai ser dom disso, daquilo, a igreja enche. Mas esse ensino te leva para o céu? Esse ensino te faz viver verdadeiramente o propósito de Deus? Eu te digo para você, não. Te engana, te ilude, e depois ainda você vai ficar com raiva de Deus. Não te envergonhes de mim, nem do Senhor, nem de mim. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Mas a gente está num mundo que não aceita. E não quer ouvir. As pessoas querem ouvir o que satisfaz a alma delas. As emoções delas. Só que as emoções e a alma dela clama por Cristo. Clama por Deus. Clama por vida. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou. Está falando com Timóteo, né? Um obreiro. Ele chamou. Então ele frisa para Timóteo, olha, presta atenção. A gente pode padecer aqui. Mas o poder de Deus nos salvou e, se não tiver grifado na sua Bíblia, por favor, grife. Salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Porque isso é promessa eterna de Deus, antes de haver mundo. Não é que eu fui escolhida antes da fundação do mundo. Não, o propósito de Deus que escolheu Cristo. E hoje, depois que Cristo veio, quem está nele faz parte dessa geração. Essa
Essa é a bênção gloriosa, amados, reservada para todos que são chamados segundo o Evangelho de Cristo, segundo o propósito de Deus. Essas pessoas, amados, ressuscitarão com Cristo. Meu esposo já está nesse nível. Ele fechou os olhos aqui, a gente chora pela separação, mas de um outro lado eu sabia, eu praticamente via, então, com meus olhos espirituais, meu esposo sendo glorificado. Ele não ficou uma alma penada. Ninguém fica alma penada, porque nós somos seres inteiros. A gente vai estudar isso na quarta-feira. Nós somos seres inteiros, corpo, alma e espírito, que nunca mais se separam. Ah, mas o corpo morre no enterrado? Sim. Mas você, quando o corpo morre aqui, você vai diante de Deus e você recebe o corpo de acordo com o que você escolheu aqui. Não existe alma penada, não existe purgatório, não existe nada disso. Existe ou você está na presença de Deus com um corpo glorificado, ou você está separado dele com um corpo próprio para essa eternidade sem ele. Eu não quero nem pensar nisso, nem falar sobre isso. Mas é a realidade bíblica. Os cristãos serão conforme a imagem e semelhança, ou seja, do Senhor Jesus, ou seja, uma natureza glorificada. Ah, mas os do Antigo Testamento? Ah, e os da tribulação e do milênio? Vão receber corpos também, mas a gente vai ver lá na frente. Quero falar da igreja agora. Aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que são a igreja, o corpo de Cristo, receberão um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, ressurreto e glorificado, para que Cristo seja primogênito de muitos irmãos, muitos semelhantes a ele, que reinarão com ele como reis e sacerdotes. Então administra a tua vida, hein? Administra a tua vida. Serão reis e sacerdotes de Deus o Pai por toda a eternidade. E haja espaço, hein? Haja planetas, né? Entende? Estou indo bem longe, né? Haja muitas, como é que se fala? A gente vive muitas galáxias. Haja muitas galáxias. Estou pirando, né? Não. Eu sei do que eu estou falando. Os cristãos serão conforme a imagem do Cristo ressurreto, natureza glorificada. Romanos 6:8. Romanos 6:8. Olha, acompanhe comigo essas passagens. Ora, ele está falando com cristãos. Então você tem que entender essa linguagem a partir da premissa que você aceitou a Cristo. Que você entendeu o Evangelho, tá? Essa linguagem é para quem recebeu o Evangelho de Cristo, creu nele e confessou a Cristo, tá? Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, quando que você morreu com Cristo? Eu estou aqui, mas eu morri. Eu entendi também isso que eu saí gritando. Eu morri, eu entendi, eu morri. Quando você recebeu a Cristo, quando você entendeu o que Cristo veio fazer, quando você confessou, eu entendi, ele veio, eu era pecadora, eu tive que confessar isso, eu era pecadora, eu não entendia isso, mas agora eu entendo, ele veio morrer por causa do meu pecado, me separou de Deus. Quando eu entendi isso, eu morri. A natureza, o corpo está aqui, esse corpo ainda não foi desfeito, mas eu já estou na promessa. O corpo do pecado já foi desfeito pela fé, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. João capítulo 1, versículo 12, eu vou citar esse para a sequência do meu pensamento. Mas a todos que o receberam, a Cristo, né? Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, não basta dizer, eu sou filho de Deus. Não, você recebeu o poder. Recebeu o poder. O poder é de Deus de te fazer filho. Não é você que faz, não é a igreja que faz, não é batismo humano que faz. Não. É o batismo na morte de Cristo. E tem que entender isso pela palavra do Senhor. A todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8, 16 a 17.
próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Quem tem essa testificação? O Espírito testifica. Ah, mas eu estou mais vacinada, mas o Espírito testifica e fala assim, corrige. Quando a gente não tem entendimento, a gente acha assim, eu perdi a salvação, né? Porque eu fiz uma besteira, ou sei lá, alguma coisa. Não. Depois que você entendeu verdadeiramente o Evangelho, você não anda mais por as coisas humanas, você anda pela palavra. Então, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. É óbvio que quando eu entendo isso, muda tudo. É óbvio. Versículo 17. Se nós somos filhos, presta atenção. Somos também herdeiros. Herdeiros, presta atenção, vai ser herdeiro. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Presta atenção na linguagem. Você já morreu com Cristo, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Então, meu irmão amado, quando você está aí na tribulação, meu irmão, aguenta firme e glorifica o Senhor, grande é meu galardão. Eu sei que eu tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Amém? Então a gente tem que viver por isso, amados. O cristão não vive de utopias. Não, eu vivo das promessas de um Deus que não pode mentir, que nunca mentiu, nenhuma palavra dele caiu por terra. Josué falou isso, os profetas falaram isso, Jesus, o Verbo encarnado, falou isso, os apóstolos falaram isso, e eu hoje digo, nenhuma palavra do meu Deus caiu por terra. Todas se cumpriram. Então a gente não vive de utopias, a gente vive de promessas que são reais, verdadeiras e eternas. Eu vou terminar com esse texto. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu vou continuar com esse tema semana que vem. Esse tema é muito importante da eleição e predestinação e precisa ser entendido à luz das Escrituras. 2 Timóteo 2, 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Aqui não está falando de eu morrer, a morte física, está falando da morte que é necessária. É o rompimento com a geração de Adão. Tá? Essa é a morte. Tá? Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, hoje existe uma teologia errada, aí, um pseudo-evangelho que diz que Deus ama todo mundo e que não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, a pessoa que vai por decisão própria. Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno, Deus falou que ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Ele não manda ninguém para o inferno, é você que decide porque você resolveu não crer nele, não obedecê-lo, não seguir a instrução. Ele te amou, ele diz, eu te amei, eu dei a palavra, eu coloquei pessoas na tua vida e você não ouviu. E você escolheu. Então atenta, você que está me ouvindo, o Senhor está falando com você. Falei que era o último, mas não é. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então eu tenho o Espírito de Deus, quando o Senhor chamar, é que imã, sabe imã? Já viu? Faz o teste do imã. Tem um monte de coisas semelhantes, né? Metais, né? Alfinete, que ele atraia. Tudo que tem a essência dele, ele vai atrair. Tudo que tem a essência dele, ele vai atrair. Quando ele chamar, virá. Eu não vou estar preocupada, não vou estar pensando, eu vou estar fazendo meus corriqueiros. Mas quando ele chamar, a palavra dele, que é poder, puxa, venham. Ai, Senhor, que essa palavra possa... Eu nem me aprofundei muito, eu acabei falando um pouco, mas o Senhor queria falar com você, queria falar com a igreja. Que você atente em nome do Senhor Jesus. Eu amo você com o amor de Cristo. Eu estou ministrando em obediência ao Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida como entendimento, como o Senhor se revelou a seus filhos em todos os tempos, Ele se revela a nós hoje também. Através de mestres verdadeiros, através de palavras que a gente percebe
que o Espírito Santo está nos guiando na verdade. Que o Senhor endireite os teus caminhos, que o Senhor te conduza na luz da verdade, porque essa verdade verdadeiramente será a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.